Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Agradecer a presença aqui do nosso palestrante convidado, Alisson, zootecnista e professor aqui da Escola Agrícola de Rui Barbosa. Agradecer a presença dos dirigentes, dos empreendimentos que a gente trabalha, dos ACRs, convidados de fora e alunos da Escola Agrícola. Estou vendo contemporâneos meus aqui de faculdade também. Agricultores e produtores de outros empreendimentos que já trabalham com essa cadeia da avicultura também, tá certo? Então, assim, essa videoconferência nossa faz parte de mais uma atividade no contexto até à distância, pelo projeto Bahia Produtiva. Eu sou Leonardo, técnico de campo da Copse, e a gente faz esse tipo de dinâmica através de videoaula ou videoconferência justamente para não perder o vínculo com os empreendimentos o qual a gente faz esse tipo de assistência, ok? E no dia de hoje, a gente vai tratar sobre a temática da avicultura, onde vai ser abordados desde a questão do planejamento da atividade, instalações, equipamentos, sistemas de criação, manejo de forma geral da atividade, até o processo de comercialização do produto final, tá certo? E nessa videoconferência nossa, a gente meio que vai subdividir só informalmente em duas partes. Inicialmente, o colega e professor Alisson vai fazer uma palestra abordando esses assuntos, e depois a gente abre para alguns relatos de outros empreendimentos que estão aqui, quiser expor a sua realidade, vai ser um prazer para nós, tá certo? E o bloco de perguntas e esclarecimentos. Vocês que tiverem alguma dúvida também no decorrer da apresentação, pode pedir a palavra, que a gente faz essa questão da discussão aqui, ou então no chatzinho aqui em cima, pode estar colocando suas dúvidas, que a gente vai intermediar e passar as dúvidas para o palestrante ou todos nós técnicos que estiverem aqui presentes no momento. Tá ok? Mais uma vez, bem-vindo a todos, uma boa videoconferência. Alisson, seja bem-vindo, pode ficar à vontade, meu caro. Ô, Léo, antes que eu me esqueça, possa ser que eu termine esquecendo, como está falando de avicultura, vocês vão receber o processo para a inclusão dos demais convênios, não é isso? E gostaria só de deixar alerta a vocês, se por acaso aparecer no convênio, no contrato de vocês, Panorama e Tapiramutá, vocês não façam nada antes de falar comigo, que eu estou pedindo cancelamento do convênio. O pessoal não quer resolver a situação na forma como tem que ser, e eu não vou trabalhar num lugar onde eu vejo que não funciona. Então, eu pedi a CA para cancelar o convênio. Estou esperando a posição da CA. Se a CA acatar, vocês receberam a comunicação, vocês falam comigo primeiro, porque eu estou falando com a direção da CA para cancelar o convênio. Viu? Tá ok. Valeu, obrigado. Alisson, companheiro, seja bem-vindo, fique à vontade. Opa. Então, né, agradecer aí o convite mais uma vez, né, a segunda vez que a gente está fazendo essas contribuições aí com o Léo, com o pessoal da Bahia Produtiva, com a Copse, né, a gente esteve lá no Lagedinho, né, na Associação de Arrecifes, e agora mais uma vez contribuindo, né, de novo. Então, aberto aí a dúvidas, perguntas, né, reiterando o que o Léo falou, se vocês tiverem alguma contribuição, alguma dúvida, né, pode interromper, pode colocar no chat, e aí a gente vai dando continuidade, tá bom? Vamos tentar colocar a tela aqui de apresentação. É a tela inteira, né, Léo, que você estava dando aí? Ô, Alisson, tenta colocar esse microfone seu mais próximo aí, porque eu estou aqui com a caixa de som no volume 90 e tá bem baixinho. Ah, sim. Deve ser o seu microfone mesmo, está distante. Eu estou com o fone aqui para ouvir vocês, mas o meu microfone aqui do fone não funciona, só o do notebook. Ele deu uma melhorada? Ah, sim, melhorou. Melhorou. Se você aproximar esse tipo de microfone aí, só funciona se você estiver bem próximo à sua boca aí, senão realmente fica ruim. Pronto, tranquilo. Deixa eu ver só uma coisa, como é que faz para aparecer a minha tela e a da apresentação? Ou só a da apresentação? É isso, porque normalmente se você botar a tela inteira, aparece dessa forma. Certo. Né? Se você botar para você ver a sua apresentação também, você tem que ir e não ser tela inteira, tela duplicada, alguma coisa assim. Não, então pode deixar assim mesmo. Pode deixar assim, a gente está vendo aqui de boa, a gente lhe vê. Pronto, tranquilo. Aí qualquer dúvida ou contribuição que vocês forem fazendo, vocês podem me interromper aí, porque eu não estou vendo aqui. Ok. Então, continuando aí, né, essa programação
do programa Matéria à Distância, né, em parceria aí com a Bahia Produtiva, a CA, o Governo do Estado. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre produção de aves caipira, né, e como o Léo falou, né, Alisson Lima, zootecnista, tá? Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho de forma rápida, né, eu me formei na Escola Família Agrícola Manjovini em Técnica em Agropecuária, inclusive tem alguns colegas aí, né, Adriano, Sidney, que formou aí comigo na mesma turma, Adriano também que estudou lá com a gente, né, depois eu saí da FMJ, fui para Santa Inês, né, onde eu fiz o bacharelado em zootecnia, onde tem alguns colegas aí, né, Diego Vinícius, não sei se entrou mais alguém depois, e, né, a área de atuação hoje que de volta, né, para a Escola Família Agrícola Manjovina, onde sou professor, né, de zootecnia, juntamente com os outros colegas também a gente vai, né, trabalhando em áreas técnicas, os outros colegas da FMJ, tá? Na área de avicultura, suinocultura, forragicultura e bovinos, né? Além disso, também orientador aí da disciplina de planejamento de projetos agropecuários com os demais colegas, né? Onde a gente tem essa parceria, essa contribuição de todos. E aí tem alguns alunos aí nos assistindo também, inclusive alguns que estão fazendo, né, o projeto de avicultura também. Então, falando um pouquinho, né, da cadeia avícola, a gente tem alguns sistemas, né, de criação, onde são exploradas essas aves, né, aves domésticas, não aves silvestres, tá? E um deles são o sistema extensivo, né? Claro que tem algumas discrepâncias quando a gente fala de sistema extensivo, a gente vê aí algumas imagens, tá? De alguns exemplos, né, de sistema extensivo. Alguns que as aves, né, têm acesso juntamente com outros animais, né, e se alimentam da mesma forma que os outros animais também se alimentam, sem nenhum cuidado, né, higiênico, sanitário, e também sem especificidade para comedouro, bebedouro, né, um local de acesso específico para essas aves. Mais na frente a gente vai estar falando um pouquinho, né, dos problemas que podem ter quando a gente faz esse tipo de criação, né, esse acesso de vários animais no mesmo ambiente. Um outro caso, né, na foto do lado direito, onde tem aí aves, né, só apenas aves, porém soltas, né, acessando qualquer tipo de ambiente, né, misturando aí algumas espécies diferentes, aves, galo-galos domésticos, né, o pato também, tá? E na outra imagem a gente vê um sistema extensivo, mas já melhorado, né, onde as aves elas acessam apenas um local determinado, né, não tem acesso com outros animais, tá? Nesse espaço também tem-se, né, um sistema de alimentação específico, né, um cuidado já melhorado, né? Então, geralmente, o sistema extensivo, né, de forma prática, na maioria das propriedades rurais, né, não vou dizer que seja 100%, mas eu digo que 60% a 70% das propriedades rurais que criam avicultura é desse modo, né, sem controle produtivo, né, então às vezes não sabe nem o quanto de animais que tem ali, né, na propriedade, né, não se sabe uma taxa específica, por exemplo, uma relação macho e fêmea específico, para garantir, né, a reprodução dessas aves, né, garantir também a incubação desses ovos, né, os cuidados necessários para a incubação desses ovos, e posteriormente também o acompanhamento desses pintainhos que vão nascendo aí ao decorrer do tempo, né. Não tem também um controle nutricional específico, né, e essa imagem do meio retrata muito bem isso, tá? E nem tampouco sanitário, né? Então, aí as duas imagens, né, onde tem as aves com os patos e a imagem do meio, exemplifica muito bem essa falta de cuidado sanitário também, tá? Aqui é outro sistema, né, o sistema semi-intensivo, né, mais conhecido como sistema semi-intensivo, onde, né, tudo o que a gente falou anteriormente vai ser colocado em prática, né? Então, a gente vai ter um controle, né, produtivo, especificamente, a gente sabe quantos animais tem, a gente sabe quantas fêmeas, quantos machos, tá? A gente precisa também fazer o acompanhamento, né, desse controle reprodutivo para garantir, né, a reprodução, né, efetiva das fêmeas, né, relação macho-fêmea de forma correta, tá? Para garantir que essas aves possam reproduzir e garantir também que, no caso, se for aves de postura, né, ou vendas de pintainhos, garantir a incubação correta dos ovos, né, e
é um problema quando a gente fala de sistema extensivo, né, quando a gente estava falando anteriormente, porque a taxa de natalidade, né, a taxa de nascimento, quando a gente tem essa incubação a campo, né, de forma extensiva, ela, como a ave, ela vai cobrir esses ovos, é muito baixa. Diferente quando a gente faz esse sistema intensivo e melhora essas condições, né, de temperatura, de umidade, e garante uma taxa de natalidade mais alta. Tá? Então, requer também, né, um maior investimento, né, com relação aos insumos, porque você vai garantir uma alimentação balanceada, né, uma ração de qualidade para essas aves, você vai precisar também, né, de comedouros específicos, né, bebedouros específicos, e às vezes, quando a gente fala de sistema extensivo, a gente chega às vezes na propriedade rural e tem uma vasilha lá no chão, né? Não que não seja correto, né? Mas às vezes as pessoas não têm cuidado de higiene, né? De estar lavando essas vasilhas, né? Às vezes durante a noite vem um animal silvestre, né? Acessa essa água, no outro dia às vezes não tem o cuidado de estar trocando essa água e lavando essa vasilha. E quando a gente fala em sistema intensivo, não, a gente tem um bebedouro, né? Específico, onde precisa-se monitorar a qualidade da água também. Tá? A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. E também com relação ao monitoramento da alimentação. E aí também tem outros cuidados, né, que vão ser necessários nessas condições, e no caso, garantir a vacinação desses animais, né, de forma preventiva, já que no sistema extensivo não é feita essa vacinação preventiva, e a gente vê muitos casos, por exemplo, de mortalidade, né, de aves. Ah, minha galinha está com isso, minha galinha está com aquilo, e às vezes a gente tem que quer um diagnóstico, né, de nós profissionais, às vezes o cara quer um diagnóstico que às vezes é impossível dar via telefone, né, via vídeo ou imagem, né, e a gente precisa fazer uma avaliação de perto. Então, quando a gente faz essa vacinação preventiva, garante, né, uma melhor taxa de sobrevivência dos animais de modo geral e, consequentemente, diminui esses problemas sanitários no sistema de criação também. Tá? Então, só mostrando, né, alguns exemplos aí, né, de como é que vai ser. É específico para todo mundo? Não, cada um vai melhorar, né, as suas instalações da forma que é possível. Né? Então, aí são fotos da escola agrícola que eu estou usando, né, para mostrar para vocês, mas é possível que vocês façam, né, um comedouro, por exemplo, usando reutilizar, né, aqueles galões de 20 litros de água. Às vezes não tem condição inicialmente de comprar, mas tem condição de reutilizar um vaso, né, desde que esteja limpo, né, higienizado corretamente, tá? E garantir também esse espaço, né, de comedouro para o número de aves específico. A gente vai estar falando mais na frente. E também o bebedouro, né? Você pode comprar, né, numa casa agropecuária qualquer, ou então você pode estar fazendo também de outras formas, né? Inicialmente, às vezes a gente não tem condição de comprar, né, mas eu acho uma coisa assim tão barata que é possível, né? Mas cada realidade é uma realidade, né? A gente não sabe a realidade de todo mundo, e aí deixa sugestões, né? Na internet tem várias opções aí de construção de comedouros e bebedouros alternativos, já que a gente está falando de criações de aves caipiras, né? Em sistema extensivo ou semi-intensivo, tá bom? Aí a gente falando da questão do planejamento do sistema, né, e aí a gente faz uma análise comercial, principalmente para quem quer iniciar, né, ou discutir alguns pontos para quem está já com atividade em prática, né, então, principalmente analisar as tendências de mercado, né, como é que está esse desenvolvimento do mercado na sua localidade, no seu município, na sua comunidade, né, quando a gente fala tendência de mercado, é saber se tem espaço para mais produtores, né, ou como é que está a questão de preços também, não só de preço de venda, mas também custos de produção, né, para construir um galpão, ou para comprar os equipamentos, né, ou então o principal, né, que corresponde a quase que 70% de todo o custo da produção, com o manejo nutricional, né, a questão da alimentação dessas aves, tá? E com relação ao produto diretamente, né, então qual ou quais produtos que eu pretendo vender, principalmente. Então, quando a gente fala qual ou quais, porque eu posso ter produção de ave de corte e vender ave viva, mas eu posso entregar essa ave, né, abatida, ou então abatida e também beneficiada, né, no caso, fazer o preparo dessa ave e assar essa ave, entregar ela já assada para o consumidor, ou então para um restaurante que eu tenho aqui na minha casa, que eu já vou preparar esse produto, né? Então,
é esse qual tipo de produto, né? Então, se vai ser in natura, se vai ser beneficiado, processado, né? Se haverá subprodutos, né? No caso, a depender da quantidade de aves que você pretende entregar para o consumidor, né? Se vai haver subproduto no sentido de, vai ter, por exemplo, coração, né? Se você vai vender separado, coração e moela, ou se você vai vender só a ave inteira, ou é uma parte dessa ave. Então, são coisas assim que precisam ser pensadas anteriormente, né, antes de você começar, ou repensar para quem já está com atividade em prática. Às vezes a gente acha que já está com atividade em prática e não precisa, né, estar repensando, reavaliando o meu sistema de produção. Então, quando a gente fala lá atrás que não tem, né, nenhum controle específico, é justamente porque a gente não consegue, né, solucionar, às vezes, problemas que estão dentro do sistema de criação. Então, quando a gente começa a intensivar essa atividade, a gente consegue avaliar problemas e consegue também trazer soluções de forma mais assertiva para aquele problema em específico também, tá? Ainda assim, avaliar a sazonalidade de produção, né, porque às vezes eu entrego o meu produto só em um período do ano e o outro período do ano eu não tenho oferta, né, eu não tenho entrega para o meu consumidor, o consumidor fica esperando. Então, às vezes, é uma atividade assim que dá para você trabalhar o ano todo, porém, né, precisa de planejamento, né, para suprir essa sazonalidade. E a gente pode pensar não só na questão individual, mas na questão cooperativa, né, para suprir principalmente essa sazonalidade de produção. Quando a gente trabalha, né, de forma associada, cooperada, você consegue suprir, né, essa demanda de forma mais integral, né, porque às vezes eu consigo entregar só 3 lotes no ano. Então, imagine isso para 10 produtores, né? Se eu tenho aí 3 lotes por ano, 10 produtores, 30 lotes por ano. Então, praticamente todo mês eu posso ter 1 ou 2 lotes ali para entregar para esses consumidores, né? Pensar na demanda e na oferta, né? E principalmente, junto com o grau de competição, né? Porque a gente precisa ter conhecimento, né, dessa demanda, né, porque não adianta eu produzir algo que não tem demanda de compra, e aí eu vou fazer o que com esse produto? Vai ficar lá? Eu vou consumir até quando acabar? Então, tem que pensar nisso, né, para suprir a oferta em si, não só no município, né, mas principalmente na minha comunidade também, na minha região, né, ou então pensar também no crescimento da criação, né? Eu pretendo aumentar esse sistema de criação para entregar fora do município, né? Ou se eu vou entregar aqui no meu município mesmo. Então, aí vai definir a quantidade de aves que eu vou produzir, né? Será que eu consigo produzir 300 aves aqui na minha comunidade de forma semi-intensiva? Ou eu só consigo entregar 100? Né? E aí eu vou conseguir planejar a minha estrutura, né? Ou às vezes a minha estrutura disponível, se ela tem, né, uma capacidade de aumento, né? Se eu estou produzindo 100, mas a oferta, né, a procura desse alimento para 200 ou 300. Então, a minha estrutura comporta isso, o que é que eu preciso fazer? Tá? Então, quais as exigências do meu consumidor potencial, né? Existe de mercado em relação ao tipo de produto ofertado, e isso é importante, eu gosto de falar que a gente precisa ouvir o consumidor, né? Quem está comprando, porque às vezes o consumidor, né, quem está comprando, dá ideias, e às vezes a gente nem ouve, né? A gente não escuta esse consumidor, né, para entregar esse produto. Às vezes a gente está entregando uma ave viva, mas está tendo dificuldade para vender, a gente não consegue vender, mas e se a gente entregar essa ave abatida? Né, vai ter custo, com certeza. Então, eu preciso também ajustar meu preço de venda. E vai valer a pena? Se valer a pena, ótimo, perfeito. Então, eu vou continuar vendendo essa ave abatida, né? Ou então, abatida e congelada, né? Ou então, entregar essa ave assada, como eu estava dizendo, né? Que são alguns mercados. Estou falando da carne, mas também a questão da produção de aves caipira, né? De postura. Né? Só o ovo lá na placa de venda, ou eu posso beneficiar esse produto? No sentido, por exemplo, de fazer esse ovo cozido e vender em potes de conserva, né? Com pimenta calabresa, por exemplo, ou com orégano, tá? Então, são opções, assim, que devem ser pensadas, né? Devem ser buscadas também para quem está já na atividade ou para quem vai começar, tá? E pensar aí para definir a minha estrutura disponível, principalmente, né? Avaliar o que já existe, né? Ou então pensar na indicação para a estrutura disponível para quem vai iniciar, né? Pensar no número de animais que eu pretendo produzir. Tá? Ô, Alisson,
Oi. Leonardo, só pegando esse gancho aí Sim. uma companheira produtora que a gente acompanha lá na região de Rafael Jambeiro, Dona Ica, falou aí que eles lá costumam comercializar o frango cozido e com cuscuz, e tem uma Pois é. boa aceitação, né? Então é aquela questão de diversificar mesmo a questão da entrega do produto, né? Você agrega mais valor e foge da questão da competição do mercado, né? E aí Aham, consegue dar escoamento ao produto. com certeza, isso mesmo. Perfeita colocação. E aí é justamente isso que a gente está comentando aqui, né? Pensar nessas estratégias, né, para fugir da competição do mercado aí, né? Que às vezes entrega o produto, mas de forma comum, né? Só ave viva ou ave abatida. E aí quando você bota uma estratégia dessa, a chance de venda é muito grande. De conquista de uma clientela, né, que paga o produto também, né? Então, de forma geral, a gente tem as instalações necessárias, né, que aí no caso seria o galpão, tá? A área de piquete, que precisa ser específica para essas aves, como eu disse lá no início, né? Os ninhos, para quem trabalha com aves de postura, né? Ninhos e poleiros, os poleiros também se acrescenta para aves de postura e também para aves de corte, né? É possível se fazer isso, mas é menos comum nas aves de corte, é mais comum mesmo para aves de postura. E os equipamentos, né, que aí vai desde de equipamentos para aquecimento, fornecimento de água, de alimentação, né, equipamentos que vão ser utilizados também no programa de limpeza e desinfecção, equipamentos para utilizar na questão de biossegurança da instalação também. E aí a gente vai comentar um pouco sobre cada uma dessas aqui. Então, o galpão, né, de forma bem direta, ele deve atender a capacidade de alojamento do lote, especificamente, mas a gente também não pode ficar preso à quantidade que eu vou trabalhar nesse momento, né, em pensar se eu vou crescer essa atividade ou não, tá? De aumento, né, de capacidade mesmo da instalação, se eu vou trabalhar só com 100, só com 200, porque às vezes a instalação que comporta 100, perdão, se tem uma instalação que comporta 250, né, ou 300, é uma instalação também que comporta 100 aves, né? Claro que na construção você vai demandar mais recurso financeiro para esse tipo de instalação, né, quando você compara uma instalação menor com uma maior. Mas a diferença, às vezes, compensa, né, quando você já deixa pronto, diferente de depois que você vai precisar reestruturar tudo de novo, né? Então tem que pensar nisso aí. A estrutura, né, que ela pode ser muito variável, então quando vocês viram lá na foto de início, né, um galpão de placa de cimento, né, mas pode ser feito de bloco, pode ser feito de tijolo, bloco de cimento ou bloco de cerâmica, né, ela pode ter instalações feitas até quando a gente fala de aves caipira, é claro, né, algumas regiões com estrutura de taipa, né, porém a gente tem alguns problemas ainda com esse tipo de estrutura, né, quando a gente fala da questão de limpeza, desinfecção, né, biossegurança, tem algumas desvantagens. O pé direito mínimo, né, com relação à parede dessa instalação, que ela tem que ter no mínimo 3 metros, né, há manuais de criação aí de empresas, né, que vendem aves caipiras, que trabalham, né, com 2,80, 2,90, né, mas aí o mínimo aí 3 metros, né, de 2,80 a 3 metros no mínimo, não menos que isso. A inclinação mínima do telhado, né, que deve estar girando em torno de 33%, então a mureta lateral variando entre 0,25 a 0,6, e essa variação ela depende muito das condições climáticas da região, é importantíssimo ser considerado isso, a questão de pluviosidade, se chove muito, se chove pouco, se é uma região muito fria ou muito quente, então avaliar principalmente pluviosidade, velocidade de vento, né, posição do vento, respeitar também a temperatura, né, do ano, a temperatura média, a temperatura máxima e a temperatura mínima, para em cima disso a gente fazer essas instalações, né? Então, o profissional que está à frente disso, quando eu digo profissional, o cara que está lá, né, a mão de obra que está lá fazendo essa instalação, ele deve respeitar essas recomendações, né? Pé direito de 3 metros, o telhado tem que ter uma inclinação mínima de 33, e ainda assim, né, deve ser feito um lanterninho, eu vou mostrar para vocês mais na frente, e isso ajuda, né, na circulação interna do galpão, por conta de gases, e também para uma região que é muito quente,
tá? Essa circulação do vento dentro do galpão. E o piso, né? Que às vezes a gente vê pisos de chão batido, mas não é o correto. Não é o correto, mas se faz por conta do recurso financeiro, que às vezes não dá para fazer, né? Mas quem tem condições de fazer, o correto é que se faça um piso de cimento, né? Para ser lavável e também que não seja permeável, né? Para impedir ali muita umidade nesse piso. E aí a gente vai saber o porquê esse piso deve ser lavável mais na frente, quando a gente vai falando um pouquinho da questão de programa de limpeza e desinfecção. Então, aqui, né, os setores de produção, e aí pode ser de postura ou corte, né, e no caso, ambos vai ser no piso, tá? Quando a gente fala de sistema de criação caipira, é óbvio que para a postura tem outros sistemas de criações que não é no piso, mas não é o nosso caso, né? Então, para o sistema caipira, ele vai ser no piso, né, ou essas outras duas opções aqui no caso de postura, né, cage free e o free range, ou então para corte, que aí no caso só no piso mesmo. Que aí, no caso, é o sistema caipira, mas tem aí outros sistemas de criações também. Aqui, no caso, o dimensionamento, né, para a estrutura do galpão, de acordo com o número de aves, então, para cada, né, 12 aves, né, 1 metro quadrado para cada 12 aves, né, ela tem 18 semanas, mas na fase inicial esse planejamento vai ser, esse espaço, né, para aves vai ser o mesmo, porém a quantidade de aves vai ser um pouco maior, tá? Mas o planejamento da instalação deve ser feito para quando essas aves estiverem adultas, e não para quando essas aves estiverem jovens, então tem que pensar nisso. A mesma coisa também para o sistema de corte, né, que aí vai ser, no caso, 7 a 10 aves por metro quadrado. Claro que na fase inicial vai comportar muito mais aqui, só que a gente está falando da fase adulta, quando essa ave chegar lá, né, próximo aos 90 dias, os 80 dias, né, para quem está no sistema semi-intensivo, ou respeitar pelo menos isso aqui para quem está no sistema extensivo, mas para aves que vão acessar esse espaço de cobertura, né, para dias chuvosos ou dias que tenha muita insolação direta também. E aí, né, essa instalação ela deve respeitar o sentido, né, leste-oeste, para que esse sol ele não incida dentro do galpão, e se na estrutura de telhado desse galpão, né, no sentido leste-oeste, e quando essa insolação incide diretamente dentro do galpão ou dentro ou nas aves, a gente tem algumas perdas produtivas, né, no sentido de desempenho mesmo da ave, e a gente vai comentar um pouquinho disso lá na frente também. E aqui só mostrando, né, um exemplo, na verdade. Isso aqui não é um modelo que deve ser seguido, porque depende muito da realidade de cada propriedade, da realidade de cada produtor, né? Então é só um exemplo mesmo. No caso, ela tem aí 10 metros de largura, né? O comprimento vai depender também, né? A mureta lateral que eu estava falando, que ela, nesse caso aqui, ela tem 60 centímetros, no limite máximo. Então, provavelmente é uma estrutura com a região fria, tá? O pé direito, né, que está respeitando aqui 3 metros de altura, certo? O beiral, né, que também deve respeitar, e esse beiral, ele está diretamente ligado ao tamanho do galpão, né? Então, se ele for maior, né, então esse beiral também deve se aumentar aqui também. O lanterninho que eu estava falando, né, então ele deve ter também a mesma inclinação de 33%, né, seguir a mesma queda do telhado, entretanto, deve obedecer essa passagem de luz de um lado a outro, né? Então, você tem que ver o que é que tem do outro lado para garantir essa circulação dentro do galpão, essa circulação natural, aproveitando a circulação natural. E aí, aqui nos outros 2,40, né, ou se a gente colocar aqui 20 centímetros de mureta lateral, ou 25 centímetros de mureta lateral, vai ser 2,75, e nesse espaço aqui ele não vai ficar livre totalmente, né? Tem que ter uma tela, né? Uma tela para galinheiro, e aí depende muito, né, do tipo que você vai utilizar essa tela de galinheiro, né, a espessura do fio, fica a critério de quem está comprando, mas vai surtir efeito para que essas aves não acessem o lado externo, né? E tampouco essa mureta ela seja de forma horizontal, propriamente dito, né, para evitar que elas fiquem empoleirando aqui nessa mureta lateral e depositando fezes aqui em cima, certo?
estão aí usando, né, a imagem aí, para vocês, um planejamento aí, no caso foi do aluno, né, não sei se ele já entrou aí na live, mas ele disponibilizou as imagens que ele fez na propriedade dele, né, o aluno Jean, lá do 4º ano, que está com o projeto de agricultura em prática, né, já está na prática, inclusive isso aqui foi no início, né, que ele começou aí marcando, né, delimitando a área, a estrutura do galpão, né, planejando de acordo com o número de aves que ele foi criar, né, a questão do declínio, né, a mureta lateral, né, um pouco mais baixa, até porque a gente está na região quente, né, então garantir a circulação desse galpão e um conforto térmico melhor para essas aves também, certo? Você falou no começo que ele estava fazendo. Aí usando, né, mais uma vez as imagens da F, e aqui, né, a influência da insolação direta sobre as aves. Então, perceba que a maioria estão todas na sombra, né, exceto essas duas aqui que estavam passando, né, para o outro lado, mas percebam que estavam, né, principalmente procurando a sombra. Pelo menos 12h30 da tarde, né, no pico de insolação mesmo, e aí mostrando, né, aqui nessas imagens tomográficas, a influência da grama, né, quando você compara o chão puro, sem nenhuma cobertura, com a grama, e aqui no caso o sombreamento, né, de árvore. Percebam que no chão, né, a temperatura média é de 46 graus, certo? E na grama de 35. Né? Então, a diferença é de 11 graus quando a gente compara os dois ambientes. E a temperatura ambiente girando em torno de 30, certo? A mesma coisa também para o ambiente onde tem a árvore, né, o sombreamento, tá? Então, a temperatura média onde, né, não tem sombra, de 38 graus, né, que é esse ambiente aqui, onde eu estou com o mouse, né, desse lado. E esse outro aqui, onde está a sombra, né, da árvore, uma diferença de 10 graus, né, em relação, né, ao ambiente que tem sombra e o que não tem sombra. Então, 10 graus a mais. Claro, né, quem vai ficar nesse sol quente se a gente nem nós, né, ficamos, né, diretamente, né, o tempo todo. Imagine se um animal desse vai querer ficar no sol direto. Então, é importante, né, que no acesso ao piquete, essas aves tenham sombra, né, tenham árvores para garantir o sombreamento, né, garantir que essa água fique em temperatura ideal, certo? E que não seja, né, a gente vai ver um pouco lá na frente, não seja árvores frutíferas aqui nesse sistema de criação também. A gente vai falar sobre isso lá na frente. E tem um outro detalhe também, né, quando a gente fala da questão das árvores, né, para regiões que venta muito. Você pode estar colocando essas árvores, além de melhorar, né, o conforto aqui térmico, você vai melhorar também a questão da velocidade do vento direto, né, dentro das instalações. Quando a gente pensa para uma ave mais jovem, né, na fase inicial, por exemplo, as correntes de vento trazem um desempenho enorme. Na verdade, diminui, né, o desempenho dessas aves. Um impacto muito grande. E perde, né, desempenho. Isso que eu quero dizer para vocês. E aí a gente vai ver um pouco lá na frente, lá quando a gente falar de aquecimento. Então, acesso à área de piquete, né, garantir sombreamento para essas aves, né, todas essas imagens aí são da Escola Família Agrícola, na Jovina. As áreas de acesso ao piquete, né, interessante que tenham aves para garantir o sombreamento, tá? Interessante também, importante, né, que não falte gramíneas nessa área de piquete, né, principalmente gramíneas estoloníferas, né, que tenham seus estolões e que, aí, de modo geral, na nossa região aqui a gente conhece muito a grama estrelinha, né, o tifton, que são gramas que têm uma persistência, né, grande, né, principalmente a grama africana, a estrelinha, tem uma persistência muito grande, principalmente ao período seco, e tem uma rebrota muito rápida, né, diferente de outras gramíneas, como no caso o green pânico, né, o gripânico, que se dá bem no sombreamento, entretanto, no período seco, né, tem um decréscimo, né, dessa produção de forragem, tá? É possível também que vocês adicionem aqui, né, disponibilize para essas aves outras gramíneas, né, no caso, a gente tem aí realidades disponibilizando, né, a raquete da palma, né, ou leguminosas também, né, para essas aves estarem consumindo. Entretanto, deve-se ter cuidado, né, quando a gente disponibiliza esse tipo de alimento, né, principalmente para saber de onde é que ele está vindo, né. Se for de uma região, né, que tenha, por exemplo, problemas com doenças, mortalidade, né, de outras aves, né, ou que tenha acesso direto e intenso, né, de aves silvestres, né, evitar que pegue esse material, porque você pode estar
a qualquer momento, né, trazendo algum agente patogênico para dentro do sistema de criação, e pode, não estou dizendo que vai ter, mas pode acontecer, né, um agente patogênico desse provocar uma doença no sistema de criação e aumentar o nível de mortalidade, certo? Então, ter esse cuidado também. E interessante que não tenha árvores frutíferas, porque quando a gente coloca frutíferas aqui nesse ambiente, é óbvio que vai ter acesso de outras aves, de outros animais terrestres, e não é interessante, mesmo que você tenha a tela, mas tem animais que vai passar no furinho da tela, né? No círculo da tela. E vai acessar esse ambiente e pode estar tendo o mesmo problema, né? Está sendo um agente patogênico, vai causar estresse, né? Ou pode ser uma ave predatória e querer pegar alguma ave que está aqui solta, né? No caso, uma ave adulta, nem tanto, mas se for uma ave jovem lá com 30 dias, obviamente que você pode ter o risco lá dele estar, né, predando a sua ave doméstica também. Então, evitar árvores frutíferas por conta disso. Aí mostrando, né, o ninho e os poleiros, né, interessante que esses ninhos eles devem respeitar um tamanho, né, de 40 centímetros, né, tanto de comprimento, largura, né, e aqui o outro tamanho também de 40 centímetros, tá? E um ninho para cada 5 aves, certo? E aí você vai planejar seu sistema de criação para o número de aves que você pretende fazer, o número de ninhos específico para atender esse número de aves, tá certo? O ideal é que esses ninhos estejam, né, a uma altura do solo, né, nesse caso aqui acabou sendo feito de forma errada, né, interessante que tenha aqui uma altura de 40 centímetros, né, do chão, esse ninho fique sobre, distante do chão de 40 centímetros, tá? Os poleiros, né, que para uma ave, uma pintainha, né, no caso aí 7,5 centímetros para cada uma, né, ou 15 centímetros para aves adultas. Entretanto, né, óbvio que quando você planeja para ave adulta, vai atender todo o seu número aí de pintainhos ou frangos também, certo? Falando um pouco da questão do aquecimento para os pintinhos, né, que na criação de aves caipira é muito comum a gente ver, né, o sistema de aquecimento para essas aves. Entretanto, se a gente pega, né, estudos aí de forma bastante validável, né, na comunidade científica, a gente vê que a temperatura corporal, né, que ele necessita nessa fase inicial gira em torno de 32 a 34 graus. Né? Imagine no tempo de inverno, como a gente está vivendo agora, onde a gente tem temperaturas aí médias abaixo dos 23 graus, né, abaixo de 25. Né? Então, essa temperatura ambiente, ela vai influenciar diretamente, né, esses pintinhos. Tá? E aí é preciso que você faça o aquecimento para garantir o desempenho deles. Certo? E aí, quais são as formas que eu vou aquecer esses pintinhos? É muito variável, né? Depende muito da realidade de cada produtor. O importante é que seja feito. Né? Nesse caso, você pode usar equipamentos, por exemplo, que você vai encontrar, né, em lojas aí de avicultura, em casas agropecuárias, né? Campânulas que sejam a gás, né? Campânulas a lenha, como é o caso dessa imagem aqui, né, do lado esquerdo, tá? E aí, no caso, é um sistema de criação mais intensivo ainda, né, do que um sistema de criação caipira, mas é possível fazer um sistema de aquecimento desse na propriedade rural para aquecer os pintinhos, né? É possível fazer uma campânula elétrica, tá? Também, e nesse caso, utilizando lâmpadas incandescentes, que são lâmpadas que estão saindo do mercado, então a gente ainda se encontra, né? Mas não eram mais para ser vendidas, de acordo com a legislação, não eram mais para ser vendidas, mas ainda se encontra. Pode-se utilizar? Pode sim, entretanto tem que avaliar a temperatura, né? Avaliar como é que esse aquecimento está sendo feito, se está sendo de forma correta, né? E aí a gente tem também os cuidados, né, nos primeiros dias, né, para aquecer esses pintinhos, onde a gente fala do círculo de proteção, que também é muito variável, depende muito da realidade do produtor. Quem não tem, pode comprar a folha de Alcatex, né, cortar aí por uns 60 centímetros de altura e fazer o diâmetro aí, né, por exemplo, para 100 pintinhos, você fazer 1,5 m de diâmetro para esses pintinhos, né? Claro que aos poucos você vai ter que abrir, porque também esses pintinhos vão crescendo. Garantir também a cama, só que no primeiro dia é interessante que vocês não deixem, né, que esses pintinhos tenham acesso à cama direta no primeiro e segundo dia, para eles não estarem, né, consumindo a maravalha, né, ou essa serragem,
Então, é interessante colocar esse papelão, né? Ou o papel madeira, que é encontrado, né, nas papelarias, ou o jornal também, pode utilizar jornal, pode utilizar uma caixa de papelão aberta, né, desde que você garanta a higiene desse material também, tá? E aí, no primeiro dia, é interessante que você disponibilize o comedouro, né, de um lado, o bebedouro de outro, e aqui, em cima desse papelão, ou nesse papel madeira, ou nesse jornal, você coloque ração para estimular o consumo, né, dessa ração aqui, e também garantir a ingestão, né, nos primeiros dias da ração, estimulando eles a consumir a ração. Claro que também garantir água, né, principalmente no primeiro dia logo, né, a realidade aí que coloca-se, né, na água açúcar e sal, né, garantindo, né, o sistema eletrolítico do pintinho, né, garantindo mais energia para esse pintinho nos primeiros dias. Tem outras coisas também que precisam ser consideradas para aqueles que compram, né, os pintinhos na casa agropecuária. Então, rapidinho, esse sistema de aquecimento, ele já tem que estar pronto, né, antes do recebimento dos pintinhos, ou antes do nascimento dos pintinhos. Eu não vou esperar nascer para fazer ainda isso aqui. Então, já tem que estar pronto, a água já tem que estar lá, comedouro, né, papelão, o círculo, aquecimento já tem que estar pronto 2 horas antes, tá? Antes do nascimento, antes de começar o nascimento, ou então antes da chegada e recepção dos pintinhos para quem está comprando na casa agropecuária. E aí, para quem está comprando, né, é importante avaliar algumas características, principalmente no recebimento desses pintainhos, né? Observar logo a contagem, né, porque a gente pode ter problema de contagem, né, errada de quem está entregando e você receber menos pintinhos, e aí depois você querer ir lá reclamar, e aí é problema. Então, confere na hora que está recebendo, tá? Observa como é que está o comportamento desses pintinhos, se está tendo um olhar vívido, né, se estão espertos, como é que está a cicatrização do umbigo. Observa também a plumagem, né, se está uma plumagem fofa, bem macia. Observa também como é que está a estrutura desse pintinho, né, quando você tira da caixa, na caixa que chegou, e coloca aqui dentro do círculo de proteção, observa como é que ele está se comportando, né, se ele vai levantar logo, se ele vai sair caminhando ou não, se ele vai ficar ali parado, tá? Então, observar isso também. E aí, caso tenha, né, diante dessas características, algum problema, eu, na minha ideia, eu devolvo, né? Eu não fico com esse pintainho porque geralmente acaba tendo mortalidade, tá? Principalmente quando a gente não tem, por exemplo, uma cicatrização de umbigo bem feita, ou o pintinho já vem, né, no popular, né, já vem muzumbudo, triste também, né? Não estou dizendo que vai acontecer com todos, mas acontece nessas coisas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aí para interromper, viu, gente? Por enquanto, tem só umas colocações aqui no chat, mas fala aí também. Eu vou fazer algumas perguntas, tem umas 4 ou 5, eu quero deixar para o final, que você já sabe como responder, e agora, se for falando, pode interferir. É melhor, estou deixando para o final aqui, eu tenho umas 4 ou 5 básicas mesmo, para você só acabar de explanar. Certo. Tranquilo. Então, vamos seguindo. Então, outra coisa, né, ainda assim falando do sistema de aquecimento, como eu falei lá atrás, para regiões muito frias e que ventam muito, né, as correntes de vento interferem nesse comportamento do pintinho, né? Então, você pode estar utilizando, né, lona, né, de material, não me lembro o nome agora, mas você pode estar utilizando tipo aquelas lonas de carreteiro, né, que o pessoal usa para cobrir caminhão e tal, para colocar aqui no galpão, né? Pode estar utilizando, né, sacos de ninhagem. Entretanto, esse material aqui, a durabilidade é muito pequena, né? Diferente de quando você compra uma lona, a durabilidade vai ser muito maior, vai durar muito mais tempo, então, consequentemente, o custo, né, de um material, quando a gente fala de vida útil, você garante esse produto por mais tempo, então você vai gastar menos, obviamente, mas também você fazendo isso aqui, você garante, por exemplo, quando você utiliza, beleza, mas quando você não utiliza, o que é que você vai fazer com esses sacos de linhagem, né? Vai queimar, vai jogar no ambiente, então você pode estar reutilizando, né? E surte efeito, né? Porque eu fiz isso aqui, né, na escola, e surtiu efeito bastante, né? Eu fiz, né, na verdade, com os meninos da escola, né? Praticamente eles que botaram a mão na massa e fizeram, né? E surtiu um efeito muito grande, principalmente nos primeiros 30 dias. E aí, quando a gente compara uma instalação dessa com essa instalação, se for um ambiente que venta muito, obviamente que as correntes de vento aqui para a fase inicial vai ser muito grande, né, e vai acarretar o desempenho dos pintinhos, né, vai trazer uma perca no desempenho, né.
ele já não ganha o peso esperado ali naquela fase. Então, aqui, ó, quando a gente tem corrente de ar, por exemplo, acontece esse tipo de problema, né? Quando a gente tem lá um ciclo de proteção com aquecimento, os pintinhos eles vão ficar se comportando em um canto do ciclo, né? Eles não vão ficar distribuídos dessa forma, que a temperatura é correta, né? Onde você também não tem corrente de vento. Aqui, você tem, por exemplo, problema de temperatura muito alta. E aí, o que é que está acontecendo? Ou você está aquecendo demais, ou acampando, né, você abaixou muito próximo do chão, está muito próximo dos pintinhos. Então, você precisa suspender essa acampando para ficar mais distante ou reduzir o aquecimento. E, nesse caso, ou a campana está muito alta, né, precisando abaixar, deixar mais próximo um pouco dos pintinhos, ou então você precisa aumentar um pouco mais o aquecimento, né, se for a gás ou a lenha. A lâmpada, se for a lâmpada, né, incandescente que faz o aquecimento, você precisa baixar um pouco mais. Tá? E observar sempre, né, principalmente na primeira semana, né, nos 2 primeiros dias, interessante que você faça o acompanhamento desses pintinhos a cada 3 horas, a cada 2 horas, para ver como é que está o comportamento, principalmente de temperatura, né, saber se eles estão consumindo a ração, se estão tendo acesso ao bebedouro também. Certo? Aí, no caso, os bebedouros, né, que são de variadas formas, mas esses mais populares que se encontram nas casas agropecuárias, né, você tem o pendular automático e tem o pendular manual, né, que aí deve respeitar cada comedouro, cada bebedouro, perdão, ele deve respeitar para 45 aves, no caso, né, cada bebedouro para cada 50 ou 45 aves, né. Eu gosto, por exemplo, né, por questão de segurança mesmo, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu deixo, por exemplo, né, para um lote de 100, eu deixo 3 bebedouros desse, né, de 5 litros. Eu vou estar mostrando mais na frente aí as fotos. E os comedouros, né, se for daquele modo linear, né, em calha, que às vezes pode ser, por exemplo, de cano PVC, pode ser feito de madeira, depende muito da realidade de cada um, né. Você deve respeitar 5 centímetros para cada ave dos 2 lados, ou então 10 centímetros se esse comedouro, por exemplo, estiver encostado no canto da parede, né? Para, tipo, às vezes acontece dele estar empoleirando, né? No comedouro, então quando você encosta na parede, você dificulta um pouco mais. Só que aí você vai ter que aumentar o tamanho do coxo para atender o número de aves que você está criando também, certo? E quando a gente fala aqui, por exemplo, de um bebedouro artesanal, né? Feito na nossa propriedade com garrafa PET, ou com um galão de 20 litros, ou sei lá, um outro tipo de garrafa, respeitar, né, para um animal adulto, em média, né, não estou dizendo que isso aqui vai ser uma quantidade de consumo definida, mas em média 250 ml de água. Em dia quentes, obviamente, pode subir para 300 e um pouquinho, né, então garanta, né, o consumo de água à vontade para esses animais e também de boa qualidade. E o comedouro tubular, né, que aí, no caso, ele deve respeitar para cada 45 ou 50 aves, né? Geralmente eu deixo um comedouro desse para 50 e atende muito bem. É óbvio que eu faço a conferência 2 vezes ao dia, né? E para frangos de corte, né? Consumo de ração à vontade, né? Porque você está esperando, né? Quando a gente fala de garantir o desempenho dessas aves, né? Para tirar ali num tempo específico, quando a gente programa a produção para 90 dias ou 80 dias, né? Então eu preciso deixar a alimentação à vontade para essas aves também. Quando a gente fala tanto do comedouro tubular, que você vai ter na casa agropecuária, ou para aquele que você vai fazer. Né? Se você fizer, você também tem que garantir que todas as aves acessem, né, esses comedouros e de forma à vontade, né? E também, se for, né, para aves de postura, né, vai depender do tipo de linhagem, né, do peso dessa ave, mas gira em torno aí de 90 a 120 gramas. Vai depender do tamanho, da linhagem, do tipo de ave, a estratégia de produção, né? Então, garantir essa média de consumo de ração para cada ave. Então, aí falando também, né, um pouco da questão das instalações necessárias, às vezes a gente vê esse tipo de coisa, né, nas propriedades rurais, né, sistema de distribuição de água, né, com um monte de coisa dentro, água que às vezes a gente não vê nem o fundo da caixa, né, que tem não sei quantos anos que lavou, né, vê também ainda assim nesse tipo de estrutura que
de caixas de amianto, né? A gente sabe que esse tipo de material, né, solta resíduo, e esse resíduo provavelmente vai para o consumidor final, que é o homem, causando câncer, né? E aí a gente tem uma série de problemas quando a gente fala disso aqui, tá? Então, o mais ideal, mais utilizáveis, né, geralmente são as caixas de fibra, né, de polietileno, polipropileno, e isso aqui é interessante porque você tem tampa, né? Geralmente aqui você não tem uma tampa, aqui, por exemplo, já quebrou a tampa, não tem mais. Então, aqui à noite ou durante o dia, eu não estou lá o dia todo, então pode ser que venha uma ave e entre aqui, um urubu, um cachorro, algo assim, né? Acesse essa água, toma um banho aqui dentro, né? Então, tem todos esses problemas. E aí, consequentemente, você pega essa água e disponibiliza para a ave, né? Que aí vai estar consumindo uma água contaminada, né? Às vezes com bactérias, né? Com agentes patogênicos, né? Protozoários e outras coisas, que vai trazer problema no sistema de criação. Vai trazer problema com a ave, né? O que acontece? Né? Vai acometer doenças e vai ter mortalidade, né? E aí você vai ter prejuízo. Então, quando a gente garante esse tipo de sistema aqui, né? Às vezes não dá para canalizar, não estou dizendo que é para canalizar, mas você tem uma caixa, né? Que você garante uma água limpa e tampada. Claro que a qualidade dessa água para quem está consumindo lá, que são as aves, vai ser muito melhor quando você olha esse tipo de coisa aqui, tá? Outra coisa, com o sistema de alimentação, com a parte de alimentação, né, é importante que você garanta, né, ventilação mínima aqui dessas instalações para reduzir a umidade aqui dentro, né? Quando a gente fala de umidade, você pode ter problemas com micotoxina, aflatoxinas, que também causa prejuízo no sistema de criação, né? Perde desempenho, e evitar coisas comuns, por exemplo, às vezes coloca lá, né, a ração, né, o saco ou a vasilha de ração direto do chão, tá? E aí esse chão, como está a região, por exemplo, está num período frio, de muita umidade no solo, né? Então essa umidade ela vai, né, passando para a alimentação e consequentemente vai ter produção de fungos aí, né, e você vai ter problemas também. Então evitar o contato dessa ração direto ou da embalagem, né, com o chão, com o piso, né? Evitar também colocar esse material colado na parede, né? Então, aqui a gente deixou, por exemplo, um espaço de uma pessoa, né? Porque se eu quiser pegar um saco de ração aqui com outra pessoa, eu tenho acesso livre, numa boa, né? Em vez de eu estar pegando sozinho aqui. Quando for sozinho, vai ter espaço do mesmo jeito também, né? Nesse caso aqui, foi saco de silagem, não tem tanto problema assim, né? Porque já tem umidade aqui, não vai ter tantos problemas, né? E você não tem acesso de ar, não está aberto, como esse tipo de embalagem, que é o saco de linhagem, que está aberto, a umidade passa, aí vai ter produção de fungos. Se você pegar, por exemplo, um material desse, que está colado na parede, colado no chão, levar para o laboratório, né, deixar ele lá tampadinho, aí você avaliar, esperar a quantidade de dias necessário, né, quando a gente fala de análise microbiológica, você vai ver com poucos dias, você vai ver a produção de fungo lá, né, aquele mofo azul, né, que a gente chama, né, o mofo. Você vai ver a produção de mofo na ração. E aí, meu amigo, se você tiver aqui, com certeza o desempenho das suas aves já estão, né, sendo, como é que eu posso dizer, já não vai ter o desempenho que você espera, né? Já está sendo comprometido. Aí só mostrando, né, o tipo das instalações, né, também, os comedouros aqui infantil, eu usar um comedouro desse para 100 pintinhos, né, quando chegar aí na fase de 26 dias, 25 dias, você já pode colocar o comedouro adulto, né, que eles já vão estar acessando. Entretanto, você tem que respeitar a altura dessas aves, né, e ajustando a altura do comedouro, né. Então é interessante que esse comedouro ele esteja aqui a linha da borda aqui, né, do prato aqui, dessa questão do prato vermelho aqui, ele tem que estar no mesmo nível do peito, do peito da ave, né, para ele ter um acesso normal, tá? Outra coisa é o bebedouro, né, que tem que ter na altura do dorso aqui da ave, na parte de cima, né, para ela ter um acesso normal. Ainda assim, com relação ao cilindro também, né, você está vendo esse tipo de coisa aqui, ó, que o cilindro ele está passando do prato vermelho aqui. Então, se você faz isso aqui para uma ave adulta dessa, por exemplo, você vai ter um desperdício de ração que você nem imagina. Quando você chega lá no galpão, você vai ver o piso lá do galpão cheio de ração. Então, aqui, ajustar, né, para mais ou menos uns 2 centímetros, né, a altura da base aqui dentro no cilindro, para encostar no prato vermelho, mais ou menos uns 2 centímetros. Nesse caso aqui, com o comedor infantil,
vai ser menor, né? E aí você conferir para ver se a ração está descendo, beleza, né? Se as aves estão tendo acesso normal à ração, tá? São coisas que devem ser feitas rotineiramente, né? Vai colocar ração, já confere também o cilindro, confere a altura, né? Para ver se está na altura ideal para essas aves, tanto esse comedouro quanto o comedouro alternativo que você está lá fazendo na propriedade também. A mesma coisa o bebedouro, né? Pode ser um bebedouro automático, né? Pode ser um bebedouro feito de garrafa PET ou feito de cano, né? Que tem a opção aí de fazer com cano e você colocar que é tipo uma chupetazinha, né? Que a gente chama de bebedouro tipo naipe também, certo? E garantir, né, que essas aves tenham acesso normal a essa água, por exemplo. Aqui, ó, um caso que faltou água na instalação, né? Então, os pintinhos, quando eu levei a água, eu aproveitei logo para tirar uma foto, percebo que todo mundo foi para cima do bebedouro. E aí, alguns não vão acessar nesse momento, só vão acessar depois. Então, quando eu faço o planejamento, né, de um comedouro para cada número X de aves, né, um comedouro adulto, um comedouro infantil, eu estou garantindo, né, o acesso à vontade para essas aves aqui, sem causar nenhum tipo de estresse. Tá? Imagine que uma ave dessa, por exemplo, né, a maioria dos seres vivos tem na sua composição corporal 70% de água. Imagine um animal desse que passou a manhã toda com sede, né? O impacto que ele não tem no desempenho produtivo. Aqui falando um pouquinho das raças, linhagens, né? Eu trouxe um pouco essa imagem aqui, não é fazendo propaganda, mas mostrando o que é que tem de disponível no mercado, tá? Nesse caso aqui, foi um tipo de linhagem, mas tem outros, né? Se vocês pesquisarem aí no Google, colocar assim, linhagens coloniais, tá? Vocês vão encontrar aí algumas empresas que estão entregando esses produtos. Aí a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o pesadão vermelho, pescoço pelado, né? O vermelho pescoço pelado, o carijó pescoço pelado, né? O caboclo. E aí tem uma infinidade de linhagens, tanto para aves de corte, né? Que é esse caso aqui, como também para aves de postura, né? Que aí eu trouxe algumas imagens aqui também de raças, porque a gente encontra ainda assim essas raças dentro das propriedades, né? O fogo caboclo, né? Como a gente chama, né? Que é o Brown Leghorn, né? De origem inglesa. Só que às vezes essas raças aqui, elas não são puras nas propriedades rurais, né? Ela tem mistura de outras raças. Entretanto, o desempenho produtivo não é o mesmo quando você compara com a ave, né, que é especializada para tal coisa. Então, por exemplo, você pega uma ave dessa, que está lá na propriedade já, né, que é uma ave caipira mesmo, né, que é a de capoeira, e comparar com uma ave dessa de corte, por exemplo, obviamente que essas aves aqui vão sair muito primeiro do que aquelas aves lá que já estão na propriedade, né? Eu vou comprar dessas aves e descartar todas as minhas da propriedade? De forma nenhuma. Não estou dizendo para fazer isso. O que é que você pode fazer? Você vai melhorar seu sistema de criação. Como? Né? Então, começa logo fazendo um levantamento. Tem quantas fêmeas, tem quantos machos, né? Eu consigo fazer o acompanhamento dessas aves, pesar essas aves para saber o desempenho. Às vezes não dá para saber, porque as aves estão soltas, não tem uma área específica limitada para essas aves acessarem. Aí eu vou ficar lá correndo o dia todo para pegar as aves e não pego tudo aí. Então, quando a gente fala, né, de delimitar um espaço para essas aves, né, tem um local, um galpão específico, é justamente para facilitar essas técnicas de manejo, né, porque quando está dentro do galpão é muito mais fácil, tá? Quando tem uma área limitada. Então, quando a gente compara também uma ave dessa, né, especializada para postura, e compara uma ave dessa aqui, Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.